Pai, vamos brincar? O que, minha filha? Você não tá vendo que eu tô lavando o rosto? Eu acabei de acordar. Chame sua mãe lá, que não vai dar não pra eu brincar, eu vou trabalhar. Ai, papai, se você não brincar comigo de cavalinho, eu vou falar tudo pra mamãe que você não quer brincar comigo. Ok, me pode lá chamar sua mãe, que eu não tenho medo dela não. E outra coisa, você sabe que quem manda aqui em casa sou eu. Mamãe, o papai não quer brincar comigo. Não é história, porque ele disse que não vai brincar com você porque ele falou o quê, hein? Ele falou que a senhora pode ir lá, porque quem manda nessa casa aqui é ele. E é, Kemina, pois bora lá que ele vai brincar com você agora. Vamos lá. Ei, bonitinho, que história é essa que você não quer brincar com quem? Mãe, pode brincar com ela, que eu tô ali arrumando as coisas, ela tá ali enchendo meu saco. Ô, linda, mas também tudo é eu, linda. Agora eu tenho que parar minhas coisas pra brincar de cavalinho. Homem. Anda, cavalinho. Oxente, esse cavalinho não tá andando, não. É agora que ele anda? Eita, Kenny! Você tá ficando doida,